Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais uma edição do Conexão Brás Cubas, um programa para quem se conecta com a informação e o conhecimento. Hoje é 28 de maio de 2025. Muito obrigado pela sua audiência no YouTube, no Spotify e no Deezer. Muito obrigado também a você que nos ouve pelo Instagram, pelo Facebook e pelo TikTok. Esta é uma produção da agência Comunix, do Centro Universitário Brás Cubas. Eu sou Eliseu Silva e tenho ao meu lado a Isabela Oliva, a intrépida repórter que apura a notícia e apresenta os fatos. Boa noite, Isabela. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Eliseu. Boa noite, ouvintes. O tema de hoje é muito legal e já previno os ouvintes que, se ouvirem latidos e miados, é porque hoje falaremos sobre pets. Que legal! Bichinhos domésticos são sempre excelentes pautas, né? Rendem temas assim maravilhosos de serem abordados. Isso mesmo, há muita coisa para falar sobre pets e tenho certeza que interessará aos ouvintes. Vamos falar sobre cuidados com os bichinhos, alimentação, vacinação, higiene, socialização, saúde emocional, enfim, assuntos muito importantes para quem tem um bichinho em casa ou para quem pensa em adotar. Porque, Eliseu, não basta simplesmente levar o animalzinho para casa e não saber cuidar. É necessário conhecer as necessidades deles e entender que eles não são objetos de decoração de casa e nem brinquedos, mas que são seres vivos com necessidades e que não podem ser ignorados. Ótima escolha, Isabela. Os bichinhos merecem toda a atenção e carinho, sem dúvida. Eu adoro ver aqueles videozinhos, né, de bichinhos, de animais domésticos interagindo, né, com os tutores, fazendo coisas engraçadas, tal. E na verdade eles acabam incorporados, né, à rotina da casa. Mas uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que eles são animais, né? E pet não é gente, né? A gente não pode esquecer disso nem confundir. Esse tema é tão importante que convidamos um médico veterinário para nos ajudar a entender como garantir o bem-estar dos pets. Ele já está aqui com a gente, trata-se do professor Juan Justino, que é médico veterinário e também coordenador do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Brás Cubas. E olha só, alguns ouvintes enviaram perguntas que o professor Juan vai responder aqui ao vivo, né? Fica com a gente porque tem muita coisa boa no programa. Roda a vinheta que eu quero muito ouvir o que o professor Juan Justino tem a dizer a respeito desse tema. Juntar a família, cuidar dos nossos, é muito Brasil. E vacinar contra a gripe também. Vem, 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 todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Se você faz parte dos grupos prioritários, vem tomar a vacina e se proteger da gripe. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada. Vacinar é nossa força. Vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta e agora é para valer. Os pets são o assunto de hoje, assim como a relação deles, né, dos pets, com as famílias. Eles merecem, né, um programa totalmente especial, né, sem dúvida. Afinal, segundo o dado da empresa de mercado Euromonitor, existem no Brasil atualmente algo em torno de 168 milhões, né, de animais de estimação. É claro que esse número engloba, né, os cães, gatos, pássaros, né, aqueles tipos mais exóticos, né, alguns, né, mas a maioria são efetivamente cães, né, e gatos. E esse, podemos dizer, esse público, né, podemos dizer assim, movimenta cerca de 66 bilhões de reais por ano, né? Esses são números, na verdade, de 2022, né? Mas olhando a série histórica, esses números eles mostram uma tendência de crescimento, né? Se a gente pensar em 168 milhões de pets, né, como se fosse um Brasil dentro de outro Brasil, né? Nós temos 202, 205 milhões de habitantes, né, por aí, ou seja, mais de 2/3 aí, né, a gente tem equivalentes aí em pets, né? Entre 2013 e 2021 nasceram, né, são dados da mesma pesquisa,
nasceram 26 milhões de crianças no Brasil, entre 2013 e 2021. No mesmo período, nasceram 18 milhões, né, de pets, né, que as famílias adotaram. Na verdade, essa é uma reportagem do Jornal Valor Econômico, publicada em agosto de 2023. Ou seja, não dá para ignorar, sim, né? É um segmento absolutamente representativo. E temos mais aqui a aprender, né, como cuidar bem desses animaizinhos. Sim, Eliseu, esta é uma realidade tão presente no cotidiano do brasileiro que o governo federal lançou no mês passado, em abril de 2025, o Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos, com o apelido de Propatinhas, e o Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos, apelidado Simpatinhas. Por meio de Propatinhas, o governo espera promover a guarda responsável e combater o abandono e os maus tratos contra animais domésticos. Já o Simpatinhas funciona como uma espécie de carteira de identidade dos pets, com um número de identificação que permite identificar o tutor do bichinho, cidade onde vive e outras informações. Sabe aquela situação comum das pessoas colocando cartazes em postes e no comércio, procurando animais perdidos e avisando sobre criança doente com saudade do animal? Então, com o RG Animal, a localização dos bichinhos perdidos fica bem mais fácil, porque os Simpatinhas fornecem um QR Code com todas as informações importantes para que os pets possam ser encontrados mais facilmente. As informações são da Agência Brasil. Muito legal isso. E eu tenho um cãozinho, né, em casa, que é o Fox, que ele adora fugir. Né? Primeira oportunidade. Ele foi encontrado na rua, né, abandonado. Eu acho que ele tem ainda isso no DNA dele, né, a rua. Sim. Então, se houver a oportunidade, ele some, desaparece, é uma velocidade que ninguém alcança, né? E eu acho que já dá até para mandar a polícia atrás, né? Porque agora já tem o RG, né? Já dá para... Né? Opa, fugiu o cachorro. Já sabem que é o tutor. Exatamente. Falando sério, né? Eu acho que essa é uma medida extremamente importante, né? E é bom que temos aqui conosco um especialista em vida animal, como já mencionado, o professor Juan Justino. Bem-vindo, professor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui no Conexão Brás Cubas. Boa noite, professor Eliseu, Isabela. Eu que agradeço o convite por estar aqui com vocês, para falar um pouquinho da medicina veterinária e sobre os pets, né, que hoje em dia são tão presentes, cada vez mais presentes na vida das pessoas. Legal, né? Legal. Deixa eu apresentar direito, né, o professor Juan Justino, né? Uhum. Ele é coordenador do curso de medicina veterinária aqui do Centro Universitário Brás Cubas. Ele é médico veterinário, né, mestre e doutor em patologia ambiental e experimental, doutor em saúde animal e segurança alimentar pela Faculdade de Ciências Veterinárias da Universidade de Turim, na Itália. E na Brás Cubas, né, o professor Juan Justino leciona anatomia veterinária, né, microbiologia, imunologia veterinária, doenças infecciosas, higiene, e inspeção de produtos de origem animal. Está correto? As informações estão corretas? Está correta, professor. Isso, bacana. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Eu queria começar, professor Juan, falando sobre esses programas, né, que na verdade foram lançados agora, né, Bela, em abril, né, no mês de abril, são muito recentes, né, os Simpatinhas e o Propatinhas e os Simpatinhas, né? Na perspectiva de um médico veterinário e a partir da sua vivência, né, com esses bichinhos, a relação deles com as famílias e tal, o que você acha dessas iniciativas, professor? Eu acho importante, interessante, porque falta isso em banco de dados, né, onde a gente tem um cadastro desses animais ou dos tutores desses animais. Porque colocar essa parte de microchipar os animais já existe há muitos anos, né? Mas você ia ler o chip e não tinha um banco de dados para você checar. É o animal número 100, número 200, quem que é o tutor dele? Quem não é? Não tinha informação. Ou não era conectado de uma forma. Talvez esse programa do governo venha para conectar tudo isso. Sim, porque aqui em Mogi das Cruzes, o Fox, ele tem um chip, né, implantado já talvez há uns 7 anos, né?
naquela administração, porque nas seguintes também não tive nenhuma forma de comunicação. Eu não sei se aquele microchip implantado ainda tem validade. Acredito que ele tenha validade, mas a hora que deu o microchip, que informações traz caso o Fox saia para a rua e o professor tenha dificuldade de encontrar ele? Se ele for parar lá em Suzano, ninguém sabe. Isso. Então, talvez os programas tragam essa conexão de banco de dados, né? Mas essa conexão entre esse animal é do tutor assim, ele mora na rua tal, desse jeito. E é uma forma da gente diminuir o abandono. Ou se é uma pessoa que faz abandono de animal, que ela possa ser responsabilizada, né, de alguma forma sobre aquilo. Porque o grande problema do abandono é esse: a pessoa às vezes vai para a estrada, solta o bicho na estrada e acabou, foi para lá. Porque justamente o programa, o Pro Patinhas, ele atua bastante no sentido de coibir maus tratos, abandono. Isso. É um grande problema que a gente tem, né? Abandono de animais. Vai para uma rua escura, solta o bicho no saco, ou o cachorro foi para a rua, não foi castrado previamente. Aí tem aquela ninhada de filhotes. Sim. O que eu vou fazer com um monte de filhote? Põe num saco e abandona. E abandona. É uma maldade. E a gente vê casos, inclusive, de animais adultos sendo abandonados. Sim. Né? Às vezes porque estão doentes e a família não tem condições. Ou adota quando é pequeno, aí não imagina o tamanho que vai ficar. E aí acaba abandonando. Sim. O animal que é maltratado acaba ficando com um comportamento um pouco mais agressivo. E aí abandonam da mesma forma. São várias camadas, né? Sim. O ano passado eu estava até em sala, conversa com os alunos, porque a castração não coíbe só o nascimento de novos animais, ela ajuda também no controle de diversas doenças, doenças que são trazidas como neoplasia de mama em cadela, em gata. No macho, a questão de hiperplasia prostática benigna, que eles não têm tumor de próstata, como o homem, Sim. mas tem uma outra doença que é benigna, mas que aumenta a próstata do mesmo jeito. E ao castrar, você praticamente elimina o problema. Isso, eles não desenvolvem. Então castra por causa disso, mas castra para ter o controle populacional e para ver se coíbe o abandono, mas não coíbe, porque quem abandona vai abandonar o grande, o pequeno. Sim. Então, durante a pesquisa para este programa, nós encontramos alguns dados que dizem o seguinte: durante a pandemia houve uma explosão de adoções, né? E que, passada a pandemia, também uma explosão de abandonos, inclusive o abandono do animal dentro de casa. Como é que é a situação? As pessoas estavam em casa, trabalhando em casa, vivendo só em casa devido, né, infelizmente, à pandemia. E aí, hoje as pessoas têm que voltar para o presencial. As empresas que antes, e na época se veiculou muito, não, todo mundo home office agora, rende mais, é bem melhor. E estão vendo que as pessoas precisam de conexão entre elas, né? Faz bem para as pessoas encontrar pessoas. Sim. E os pets estão ficando. Tem vários tutores que relatam: o que eu vou fazer? Ou eu saio de manhã, deixo água, deixo comida, mas a casa tá virada de perna pro ar quando eu volto à noite. É porque o animal tá sozinho, não tem nada para distrair ele, para gastar a energia dele. E aí ele vai arrumar o que fazer. O que está à mão ali para ele fazer. Eu tenho vários tutores que deixam a televisão ligada, então ele assiste a programação inteira da televisão, ou rádio. Então, mas e do ponto de vista emocional do animal, é positivo isso, ele passar o dia? Porque para uma pessoa não é saudável passar o dia tendo a televisão como né, distração. Isso, na verdade, assim, ele não vai ficar assistindo a televisão, é para ter um movimento, um barulho dentro de casa e ele não se sentir sozinho, né? Ajuda, não ajuda, vai muito de animal para animal, né? É uma forma de diminuir essa distância e essa solidão, né? Vamos dizer assim, que ele fica durante o dia. Mas resolver o problema é uma falsa companhia, né? Basicamente. Isso, é uma falsa companhia. Mas não substitui o tutor. Tanto que a hora que ele chega, ele tá
aflito, ele pula, ele fica alegre. Uhum. Tem alguns que chegam a urinar, a fazer xixi no Sim, pé do sim. tutor. Não de tanta alegria de ter alguém de volta De dentro de volta. casa. Isso pesa na hora da adoção. A gente tem que pensar antes de adotar. Tudo bem, eu vou adotar um cachorro porque é legal, porque ajuda, mas eu consigo me dedicar, tirar um tempo para ele, ou ele vai passar o dia inteiro sozinho. Se ele for ficar o dia inteiro sozinho ali no apartamento, será que realmente eu estou trazendo um benefício a adotar para ele ficar sozinho? Ou seja, a adoção responsável. Responsável. Muito bem. O fato é que os pets, né, fazem parte da vida. Sim. Né? Fazem parte da vida e cada vez mais. É interessante como isso vai se gerando novas configurações e exigindo novas posturas. Né? Então, professor Juan, eu trago aqui, por exemplo, o projeto de lei do deputado federal lá pelo Ceará, que ele quer incluir cães e gatos como dependentes dos contribuintes para efeito de imposto de renda. Estas e outras informações foram apuradas pelo nosso produtor João Vitor, e a Isabela tem os detalhes sobre este caso. A proposta do deputado Sérgio Studert, do PSD do Ceará, em 24 de abril, o deputado apresentou à mesa diretora da Câmara dos Deputados o projeto de lei 1850/2025, propondo uma alteração no artigo 35 da Lei Federal 9.250 de 1995, que dispõe sobre deduções do imposto de renda, recomendando a inclusão de cães e gatos como dependentes dos contribuintes. A última movimentação da proposta ocorreu ontem, 27 de maio, quando o projeto de lei foi encaminhado a comissões de Finanças e Tributação, de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados para apreciação. Professor Juan, você não é legislador. Sim. Mas é relevante um projeto como esse, no seu ponto de vista? Depende, porque assim, o que a gente vai pôr, né, pôr ele como dependente, tudo bem, mas o gasto com o pet, né, se a gente parar para ver, se é um animal saudável, que não fica doente, ele vai muito pouco ao veterinário, tem o gasto com a ração, e para por aí, talvez um banho e tosa, é um a mais para entrar no imposto de renda, que ajuda um pouco a pessoa, o contribuinte, mas relevância, não. E aí eu já puxo para uma linha que eu entendo que é um membro da família e tudo, mas a gente não pode esquecer que é um animalzinho, é um cachorro, é um gato, e a gente também não pode deixar que eles percam as características deles. Porque a gente ama eles por eles serem cachorro e gato, não por ser um cachorro e gato que está criando cada vez mais um aspecto humano, né? Personalizando. Eles. Uma coisa que tem agora que ajuda nesse fato das pessoas saírem para trabalhar e estarem sozinhos é creche para cachorro. Que eles passam um dia, se distraem, tem gente. Com outros. Isso é uma coisa que ajuda, né, nesses casos. Mas está surgindo cada vez mais vertentes de coisas que é comum para nós e não era tão comum para os animais. Sim. Não é ruim para o bicho, porque ele tem a companhia, mas não pode se perder a mão. Porque afinal, pet não é gente. Isso, porque afinal, pet não é gente. Exato. Pelo que li do projeto, ele se aplicaria, ou seja, se enquadraria nessa proposta os tratamentos veterinários. Né? Acredito que não inclui, até porque eu não tive acesso ao projeto inteiro, embora pesquisei no site da Câmara, mas só encontrei uma sinopse. Mas não inclui, por exemplo, a parte de alimentação e tal, seria mais para os tratamentos, né? Isso. E aí a gente puxa ponto também. A maioria dos tutores só leva o bicho quando ele está doente, quando ou ele vê uma doença de pele, que é bem gritante, ou porque ele parou de comer, ou porque ele não está fazendo xixi, não está fazendo cocô. Mais recentemente, cada vez mais, né, a oncologia, a parte de tumor na medicina veterinária tem aumentado, aí ele leva. Mas caso ao contrário, não leva. Ou a vacina ainda, alguns vacinam no particular, outros vão já na prefeitura, vacina a de raiva e pronto. Então... Aí eu aproveito, professor, para o que seria uma postura de uma
medicina preventiva ou não medicina, mas de cuidados preventivos para garantir a saúde e o bem-estar dos bichinhos. E claro que são muitas espécies, né? Mas assim, as mais comuns, as mais presentes são os cães e os gatos. Sim. Então vamos falar deles. A vacinação. Então, vacinação. Procurar o seu médico veterinário de confiança e conversar com ele uma vez por ano para fazer essa vacinação. Então, a gente tem V10, que é uma vacina que engloba diversos micro-organismos dentro de vírus, bactérias, principalmente, e a de raiva. Né? A mesma coisa para o gato, só que o gato muda, né? O nome da vacina é V3, V4, que aí esse número que acompanha a vacina é a quantidade de micro-organismos que tem naquela vacina para proteger, e a raiva do mesmo jeito. Sim. Além disso, vermifugação, que tem que ser frequente. De 6 em 6 meses, seria legal, né? A gente tá fazendo. E controle de ectoparasita. Pulga, carrapato. Esse com mais frequência. Com mais frequência, uma vez por mês, pelo menos. Tá olhando, tá verificando. E a alimentação, a saúde emocional do pet, então levar ele para passear, brincar, não só ter ele lá dentro de casa. Eu vejo que em muitos locais ainda o cachorro é só no quintal, lá fora, não pode entrar dentro de casa e tal, e ninguém nem se preocupa com alimentar. Põe a ração, né? Mas em dar uma atenção. Se comeu, se não comeu, tal, né? Jogar uma bolinha para brincar com ele, ou passar a mão nele. Não, é lá fora o cachorro, lá é cão de guarda, que cada vez está sumindo mais isso, né? Então, para ter esse bem-estar que a gente diz, né? Esse é o mínimo para que você tenha um bem-estar. Entendo. Bacana. Outra situação também interessante. Só complementando, professor, não, imagina. É um hábito que a gente ainda não tem. Nós humanos vamos ao médico para tentar prevenir as doenças. Na medicina veterinária isso ainda não acontece com frequência. Poucos tutores vêm até nós, olha, eu só quero fazer um check-up para saber se meu bicho está bem, se ele não está com nenhum problema. É raro acontecer. Quando vai é porque já está... Está aí algo que as pessoas precisam, né, se conscientizar da necessidade de uma ação mais preventiva. Sim. Muito bem. Porque, por outro lado, né, cães e gatos já são objeto, inclusive, de disputas judiciais, né, relacionadas, inclusive, à pensão alimentícia. Né? O João Vitor, nosso produtor, ele levantou alguns casos relatados lá no site Jus Brasil. Isabela tem os detalhes disso, né, Isabela? Isso. Embora ainda não haja posicionamento claro da justiça brasileira sobre o pagamento de pensão alimentícia para pets, no caso de separação do casal de tutores, alguns tribunais têm dado sentenças favoráveis ao pagamento. Foi o que aconteceu na primeira vara civil de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, onde uma moradora conseguiu na justiça o direito de receber pensão alimentícia provisória, correspondente a 30% do salário mínimo, em favor de seu animal de estimação. O cão sofre de insuficiência pancreática exócrina, o que exige cuidados e gera despesas altas, e por isso a justiça entendeu que o ex-parceiro da tutora tinha que pagar a pensão, mas realmente ainda não há consenso a respeito do tema. Em outro caso, relatado pelo site jurídico Migalhas, a terceira turma do STJ negou o direito à pensão requerida pela tutora que permaneceu com o pet após a separação do casal. Em outro caso ainda, também relatado pelo site jurídico Migalhas, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso reconheceu direito à pensão para uma tutora que, após a separação, ficou responsável por 5 cachorros. A desembargadora Maria Helena Povos determinou que o ex-companheiro pague R$ 500 por mês para ajudar nas despesas, sendo R$ 100 por animal. Professor Juan, esses casos relatados, né, e a gente... lembrando da proposta do deputado lá do Ceará, né, de inclusão dos pets no imposto de renda para efeito de dedução, a gente até já começou a falar sobre isso aqui. Isso mostra uma humanização dos pets,
O que você acha? Assim, na minha opinião, sim, porque antigamente não se falava nisso, o cachorro vai ficar com um ou do outro, alguém tinha que ficar com o cachorro, mas não que ia ter briga de comunhão. Só um pouquinho, nessa decisão do juiz que ele negou a pensão, na sentença ele diz exatamente isso. Falou, não, isso aí as famílias têm que, né, resolver entre elas, né? Negocia lá entre as famílias, tá tudo bem, como sempre foi, né? Até porque o gasto é diferente de um filho humano mesmo, e enfim. Mas vem nessa linha. Eu não tenho filho humano, mas eu tenho filho de pet, ok, não tem problema chamar de filho, mas é o que me preocupa, né? São chamadas de famílias multiespécies. Isso, mas e o que me preocupa é até que ponto ele ainda está sendo um pet, um animalzinho, e quando começa a passar desse ponto, né? Não é achando que é certo ou errado quem pede a pensão alimentícia, porque se o pet é dos dois, é mais que justo dividirem, né, os dois. Nem acho, mas é uma opinião minha, que precise ir para a justiça para resolver esse tipo de coisa. Acho que numa conversa é possível resolver esse tipo de coisa, né? Eu costumo falar que tem coisas que a justiça tem coisas mais importantes, não desmerecendo, né, com todo respeito, mas para resolver. Mas é isso. Até que ponto tá chegando no limite e quando tá começando a passar do limite, quando tá humano demais o negócio, né? E é isso que é o ponto que me preocupa. Essa linha é muito tênue hoje em dia. Estamos ainda falando de um cachorro ou já é de uma humanização do cachorro? Eu lembro que conversávamos uns dias atrás e isso se reflete em alguns aspectos, né? E uma coisa que você me disse eu achei muito interessante. Quando os tutores, né, têm determinadas preferências alimentares e acabam impondo, né, contrariamente à natureza e às necessidades do animal, certas opções alimentares, como por exemplo veganos, né? Sim. Qual o impacto, né? Eu acho que já partindo desse caso, dessa situação de imposição de uma dieta vegana a um cão ou um gato, né? E professor, também de forma mais extensiva, né? Em que medida que esse processo de humanização pode acabar prejudicando, sendo prejudicial para os animais? Porque tem um lado positivo, né? Como você mencionou até agora há pouco, eles ficavam no quintal, né, como cães de guarda, os gatos soltos subindo nos muros, tal, e agora eles estão dentro de casa, né, dormem na cama, estão no sofá, assistem a TV, circulam pela casa inteira e tal. Isso são alvo de um afeto mais, né, mais presente, tal, em muitos casos. Mas também há outro lado, né, que pode não ser muito positivo. Sim, é um risco os dois. Até, né, os casos da justiça, hoje em dia o pet não é visto mais como objeto na justiça, é visto como um membro da família, um ente. Então isso mudou, e aí começaram muitos desses casos de guarda. Sim. De quem é, de quem não é, de quem é, de quem não é. Guarda compartilhada. E aí é um risco. Esse caso que o professor comentou, eu estava no laboratório trabalhando e chegou um exame de coproparasitológico, que é de fezes, para eu fazer, e as fezes do cachorro eram brancas. E tinha cenoura, pepino, ervilha, brócolis enfiados nas fezes. O cão, naturalmente, é um animal carnívoro, ele precisa comer carne, né? E provavelmente, né, essa tutora não fornecia o que ele precisava. Então, isso já é arriscado. Com certeza, né, ter um outro ser em casa, que é de outra espécie, gera muita dúvida, né, sobre a melhor forma de lidar, sobre como garantir bem-estar, segurança, saúde. E está conosco aqui o professor Juan Justino, que responderá, quer dizer, nós vamos colocar, né, para você, com certeza responderá, as perguntas feitas por alguns ouvintes que mandaram perguntas. A primeira dessas perguntas é da Fernanda Nascimento, que ela é tutora de uma gatinha chamada Fafi. Pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com a Fafi.
que é a minha gatinha de estimação, para fazer uma pergunta para o médico veterinário, para a médica veterinária que vai estar aí com vocês. É sobre alimentação. Ela come basicamente ração e água. Mas quando eu tô fazendo ovo cozido, ovo frito, ovo mexido é o que ela mais gosta. Ela começa a miar desesperada, querendo comer ovo também. Posso dar um pouquinho de ovo para ela? Tem alguma orientação? Não pode ter sal, não pode ter óleo? Ou é melhor não dar nenhuma alimentação além da ração? Obrigada, tchauzinho, até mais. Oi, Fernanda. Muitos ouvintes têm essa dúvida. Pessoas às vezes perguntam: eu dou não sei o que pro meu cachorro, eu dou não sei o que pro meu gato. Qual que é o ideal por que a gente fala que a ração é o ideal? Porque ali está tudo equilibrado. E não é nem só a questão de proteína, gordura, carboidrato, mas todos os minerais, vitaminas, sais, tem tudo na ração. A ração é um concentrado de tudo que o animal precisa. Isso, e já é equilibrado na medida certa. Quer dizer, concentrado é uma maneira de dizer, isso, né? Mas enfim, já tem tudo ali. E a gente só tem que controlar a quantidade que o bicho come. Sim. Usar de alimentos que não estão na ração não é que faz mal. É claro que cada bicho tem sua particularidade, a sua individualidade. Então talvez a gata possa ser alérgica e ela não sabe porque nunca forneceu. Acontece igual acontece com a gente, que é humano. Mas você vai estar mexendo, desequilibrando essa dieta dela. O ideal é, se você quer fornecer um alimento que não seja ração, é que busque a orientação de um médico veterinário. Hoje em dia tem a especialidade que é o nutricionista veterinário, que ele consegue até montar uma dieta onde você não vai usar ração, só alimentação natural, né? Esporadicamente, como um petisquinho, depende de animal para animal, mas eu não vejo problema. A cachorrinha da minha mãe gosta de miolo de pão. Aí a gente dá uns pedacinhos no café da manhã. Ela gosta de cenoura, a gente dá cenoura. É que legumes e verduras têm muita fibra, interfere um pouco menos. Frutas também dá para fornecer para os pets, tirando a semente ou o caroço, dá para fornecer. No verão é muito comum, muito quente, e a gente não pode dar sorvete pro bicho, não dá. Sim, mas você açúcar, pode congelar as frutas, dá para ele, e além de ser o alimento e refrescar, distrai ele. Se a gente congela na água, ele tem que lamber até aquele gelo derreter para ele conseguir comer a fruta docinha depois. Existe algum alimento, professor, que definitivamente não possa ser, algum alimento humano que definitivamente não possa ser oferecido para cães e gatos? Sim, cebola, alho. Então não é mito que a cebola faz mal. Eles não metabolizam a cebola. Chocolate, alho, cebola. Na Páscoa a gente tem muito acidente de tutor dar ovo de chocolate pro bicho, ou sei lá, o bicho sobe na mesa e pega porque ninguém tá olhando, e aí ele intoxica e pode virar óbito por causa disso. Então alho, cebola, caroços e sementes de frutas também não dá, não faz bem para eles. Então tem alguns alimentos, o professor tinha perguntado do sal, comentado, né? O sal, o óleo. Isso. A gente recomenda que seja feito no azeite, porque é um óleo mais refinado. Não é que usar o óleo de cozinha, né, vai fazer muito mal, mas o azeite e sem sal. Sem sal. Ou pouquíssimo, mas o ideal é sem sal, porque esse pouquíssimo é difícil a gente controlar na hora que está preparando. Né, pesar o sal que vai colocar, então é melhor dar sem sal. Mas assim, esporadicamente, como um petisco, eu não vejo um problema. O que eu não recomendaria é virar hábito, porque é isso. E a frequência. Isso, porque a ração já tem a quantidade que precisa. E aí você está pondo mais além do que a ração está fornecendo. E aqueles petiscos que vendem nas lojas? A mesma coisa, com moderação, porque muitos são ricos em sódio ou em gordura. Então alguns animais ficam obesos ou podem desenvolver problemas renais, né, pelo consumo em excesso. Então ensinar o pet a hora de comer aquilo. Então você chegou em casa, porque ele ficou o dia inteiro sozinho, ele vai fazer festa, vai brincar, você pode dar um petisquinho. Ele comeu, ou ele fez xixi e cocô no lugar certo, você pode dar um petisquinho. Mas como algo de um agrado, esporádico, direto, não é o ideal também. Né? Até aproveitando a pergunta da Fernanda, a ração,
Sempre dá preferência para comprar rações e o pacote fechado da ração. Tomar muito cuidado com ração a granel. Isso é importante. Porque ração a granel, a gente não sabe quantos dias está ali. Se aquilo Ela foi fica exposto exposta, né? à luz, e aí muitas das vitaminas, minerais, das coisas que tem na ração é sensível à luz. Se a gente parar para ver, nenhum pote de ração, ou pacote, perdão, de ração é transparente. A gente tem o desenho da ração e tudo, porque as coisas que tem na ração é fotossensível. Se a gente pega o a granel, tem um vidrinho na frente, onde a luz bate e entra. Além de micro-organismos que começam a crescer naquela ração. Pode criar fungos ali, né? Enquanto Isso. permanece na loja exposto. E dá uma intoxicação no bicho também. Puxa, que interessante, excelente dica, professor. O Lucas, tutor dos cães Tori e Judy, tem uma pergunta sobre sinais de dor e desconforto nos cãezinhos dele. Oi, gente, eu sou o Lucas, esse aqui é o Thor, esse aqui é a Julie, e eu queria saber como eu posso prevenir sinais de dor ou desconforto no meu pet. Lucas, primeiro, obrigado pela pergunta, pela participação aqui no Conexão Brás Cubas. Primeira coisa, Lucas, ele vai mudar o comportamento dele. Então, se ele brincava, vinha perto e tinha aquele comportamento natural, ele vai ter essa mudança no comportamento. Ele vai ficar nos cantos ou na caminha dele, acuado. Ele pode ficar mais arqueado, dependendo de onde for a dor. E conforme você tentar tocar nas regiões dele, aquela que tiver com dor, ele vai sinalizar para você, né? Ele pode tentar rosnar ou até meio que morder para você não encostar ali, não porque ele não vai morder, não porque ele não gosta, é um mecanismo natural para você não encostar onde está com dor. E ele fica nos cantos, ele vai ficar escondido. A gente tem que lembrar que o cão, hoje ele é doméstico, mas o primo próximo, o lobo dele, né, o lobo selvagem, ele vive em matilha, em grupo, e eles não querem expor o grupo, eles não querem também se expor como doentes. Então tem alguns comportamentos no nosso pet doméstico que ainda puxa resquício da natureza. Então ele vai para o canto escondido para que ele não fique exposto para um predador achar ele ali. Tá certo que o cão e o gato, né, e os grandes felinos, esses caninos selvagens, são topo de cadeia alimentar, mas eles não querem ficar expostos para que outro predador venha e mate. Por isso ele se afasta e procura um cantinho. Isso, e ele não prejudica o grupo e até ele se melhorar e ficar bem. Isso. Então a mudança de comportamento dele, é como ele vai perceber e aí procurar um médico veterinário para descobrir o que é a dor, o que ele está sentindo, por que né, ele está com essa alteração toda. É comportamental. Então o que ele fazia, ele vai deixar de fazer. Que interessante isso. Tem uma outra pergunta que quem enviou foi a Catarina. A Catarina é a tutora da Haka, né, que é um dog francês e que tem alergia de pele, né? E ela pergunta sobre a higiene, né? Além da Haka, ela tem mais 3 cães. Oi, eu sou a Catarina, esse é o Haka e ele é um bulldog francês que tem problema com alergia de pele. E a minha dúvida é em relação à higiene e os cuidados que eu tenho que ter com a saúde dele, porque algumas pessoas orientam dizendo que quanto mais banho é melhor. Outras falam que é melhor espaçar o período entre os banhos. E a minha pergunta é, quais são os cuidados de higiene para manter ele saudável e bem? E se isso é diferente para cachorros que não têm o mesmo tipo de problema? Porque aqui eu tenho mais 3 pets. Oi, Catarina. Primeiro, seguir a orientação do seu médico veterinário quanto ao problema de pele que a Haka tem, né? Se ela está no momento de crise alérgica do problema, talvez os banhos sejam mais frequentes, porque uma parte do tratamento envolve o uso do shampoo com medicamento. Não é só um shampoo para deixar cheiroso e limpinho. É um shampoo que tem medicação para ajudar a melhorar o problema de pele. Ou seja, também não é um shampoo aleatório. Não, é um shampoo específico, muitas vezes até manipular. A gente pede para manipular para ter as coisas certinhas que vão recuperar o animal, tratar. Tem muitos cães que a gente tem que associar medicação de uso oral e shampoo com os banhos, né, de uso tópico. Mas pensando num outro animal saudável, a gente recomenda o banho uma vez por semana ou a cada 15 dias. Não tem necessidade de banhos 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Esse é um outro ponto. Pet não é gente. Não precisa de banho todo dia.
de humanização. Tem que tomar todo dia para ficar cheiroso, ou a cada 3 dias para ficar cheiroso, não sei o quê. Cachorro não é gente. Então ele tem esse hábito. Se a gente ficar dando muito banho, a gente causa um desequilíbrio da microbiota da pele, ou seja, dos micro-organismos que vivem bem com ele na pele, em equilíbrio, sem causar doença, sem causar problema, e aí a gente passa a ter infecções de pele, doenças de pele. Porque retira essa microbiota e aí abre espaço para micro-organismos patogênicos, invasores que causam realmente doenças graves. Então, podem provocar alergias. Então, como a Raca, né, acredito, né, que a Catarina que me convive, ela deve coçar muito. Né? A gente fala na medicina veterinária, não esqueço que a minha professora de dermatologia, de clínica de pequenos, a professora Patrícia Chamas, falava assim pra gente: pergunta pro tutor o quanto coça. De 0 a 10. Normalmente as alergias coçam muito, é de 7, 8, 9, 10 de coceira. E aí o cão e o gato também, mas a gente vê muito em cão, quando ele vai coçar, ele não vai coçar com a gente, igual nós humanos, devagarinho. Ele vai pôr a garra e aí lesiona a pele. Aí que vem o invasor, cria infecções, infecciona e vai dando problema. Viu aí, pessoal? Pet não é gente. Né? Tem que dar banho todos os dias. Não, pode prejudicar o bichinho. Rapidinho, só queria interromper. O Hacker ele é macho. É macho. Mas tudo bem. Acho que ele não vai se importar. A Ana Fófano é tutora da Safira, uma gatinha de apenas 3 meses, e quer saber que tipos de estímulos pode adotar visando um desenvolvimento social saudável. Oi, tudo bem? Eu sou a Ana e essa daqui é a Safira. A Safira é uma gata filhote, tem só 3 meses de idade. E eu queria saber quais são os estímulos, a socialização para poder manter o estado físico, mental, emocional, saudável dela, viu? Boa noite, Ana. Obrigado pela pergunta. Primeiro, ela é sozinha, então tem para gatos, né, vários equipamentos, objetos que a gente pode pôr para que eles cresçam, para que eles criem o hábito de pular, tenham o hábito de gato deles, né? É uma medicina à parte na medicina veterinária. Não é igual cachorro, né? A gente fala, existe especialização para só atender gato. O gato é um animal muito independente, né? É muito amoroso conosco, mas ele é muito independente. Então, ir atrás desses brinquedos, desses objetos que ajudem a estimular esse desenvolvimento de saltar, de pular, esse desenvolvimento de gato. Tem ratinhos com cheiros que ajudam no desenvolvimento também. E dá muita atenção, muito carinho para esse gato. Deixar ele dentro de casa, né? Gato, diferente do cachorro, não precisa ficar indo passear. É difícil controlar. A gente, no Brasil, de maneira geral, tem uma doença que tem aumentado de 2010 para cá e é pouquíssimo falado, que se chama esporotricose. É uma zoonose grave e os gatos são os mais acometidos. Aí morrem muitos gatos porque o gato sai de casa, briga com outro gato, que aí entra na questão da socialização, e aí é resquício dos grandes felinos, da natureza, mas eles brigam por território, né? Aquela coisa que o Simba fala no filme do Rei Leão, até onde a luz toca é o nosso território, realmente eles dividem as áreas da cidade, e aí quando ele sai de casa e encontra outro gato, briga e transmite esse fungo causa uma lesão de pele ulcerada e vai consumindo a musculatura, a pele do bicho. E aí ele volta para casa doente e o tutor vai ver o que vai tentar tratar, manejar, também se arranha. E ele arranha o tutor ou morde o tutor, e aí a gente começa a ter lesão também. Tem que procurar o serviço de saúde rapidamente, mas o Brasil, de maneira geral, tem muito. Mas quais os primeiros sintomas dessa esporotricose? No gato, a pessoa eventualmente detectar. No gato, ela vai começar a aparecer lesões na pele, então feridas na pele, abertas, ulceradas, com secreção, que depois a bactéria da pele aproveita que está ali e começa a crescer junto, né? Mas
lesões abertas, que a gente fala ulceradas na pele, com secreção, em cabeça, membros e tórax aqui, mas principalmente cabeça e membros, que é onde a hora que eles vão se defender, vão brigar, um arranha o outro, um morde o outro. E no humano, começa a aparecer nódulos. Esses nódulos ficam do tamanho de íngua. A íngua nada mais é que um aumento do linfonodo, que é um órgão linfático, onde ficam células de defesa do nosso corpo, e eles ficam aumentados. Então, fica parecendo uma cadeia, um rosário, um terço, o braço da pessoa. Vários nódulos. Vários nódulos espalhados. E o local da mordida demora para cicatrizar, fica ruim. Por quê? Não é uma bactéria, então não é um medicamento. O tratamento não vai durar no gato, né? E aí o humano ideal é que ele busque um serviço de saúde, principalmente um serviço público de saúde. O São Paulo tem o Hospital Emílio Ribas, que é justamente para esse tipo de doença zoonótica. Lá ele vai conseguir tratamento, diagnóstico, mas as prefeituras, diversas prefeituras, aqui de Mogi também, está super atenta com notificação para essa doença, por causa da grande quantidade de casos, para fazer o tratamento. O gato leva até 3 meses de tratamento para poder melhorar, dando um comprimido. E aí é o que eu falo para os alunos: gente, dar remédio para gato é fácil, só quem tem um gato sabe que não é simples. E ainda tem que isolar ele, porque ele não pode ter contato tem com que outros tomar animais, muito cuidado. E tenho alunos que pegaram e tomaram remédio às vezes por 1 ano para poder melhorar. Fica aí a advertência, né? Feridinhas no gato. Isso, tem que ficar procura o atento. veterinário. Já procura imediatamente o médico veterinário. Para a gente começar o para evitar e prevenir. Às vezes não é nada, né? Nesse sentido, e né? se tratar melhora e resolve. Mas vale a pena uma consulta, né? Exatamente, tem que levar imediatamente, porque o professor Juan explicou, é uma condição de alto risco. De alto risco. E o tratamento é longo. E quanto mais a gente demora, mais a doença progride, menor a chance de ajudar o bichinho. Puxa vida. Professor Juan, uma outra situação que é bastante, eu acho assim, bastante interessante. Né? Vamos pensar naquele caso em que o tutor traz para casa o animalzinho, né? Ou por adoção, ou alguma outra forma. E as pessoas não costumam pensar muito na adaptação desse bichinho àquele novo espaço. Né? Porque ao mesmo tempo que a gente o tempo todo está reforçando aqui pet não é gente, mas eles também não são objeto. Não é verdade? Sim. Então é um espaço novo, com um ambiente novo, né? Com cheiros, com enfim. Há alguma coisa que os tutores possam e devam fazer no sentido da ambientação, né, desse animalzinho que chegou em casa recentemente? Não me refiro àquele que nasceu ali, né, mas aquele que veio muitas vezes já adulto, né, de outras experiências, de outros lugares, Sim. E de repente está dentro de casa. Né? A ambientação para que ele que pode ser, eu acredito que possa ser uma experiência meio traumática, né, para alguns, né? E é possível ou necessário fazer alguma adaptação no ambiente doméstico tal para favorecer a introdução desse novo membro da família? Sim, né? sim. Uma família multiespécie. É interessante isso. E hoje que a gente tem um mundo muito imediatista. Você tem que fazer uma coisa, você quer o resultado dela à tarde ou no outro dia. A adaptação leva tempo, a gente pode ir mostrando as áreas da casa, deixar o bicho explorar a casa, mas ao mesmo tempo ensinar ele os limites de onde ele pode ir, ou do que ele pode ou não fazer. O cachorro é mais fácil do que o gato, né? Mas para os dois dá para fazer. Então o cachorro tem uma área no seu apartamento que você quer deixar para ele fazer xixi. Ensinar ele, mostrar para ele que ali ele vai fazer xixi, ali ele vai fazer cocô. E esperar, não é uma adaptação que vai ser rápida. De imediato. Vai levar um tempo para acontecer. Onde ele pode entrar, onde ele não pode, onde ele pode subir, onde ele não pode. Eu não quero que ele suba na minha cama ou na cama da minha filha porque ela tem uma alergia ou porque não acho legal na cama. Pode subir no sofá, mas na cama não. É ensinar. E isso leva-se um tempo. Então, deixa ele conhecer o ambiente,
dá conforto, dá atenção e ao mesmo tempo vai educando, né, esse animal para que ele saiba os limites que tem. Tudo bem, é minha casa, eu gosto, mas eu sei que ali eu não posso ir, ali eu não posso subir, ali eu não posso descer. É um exercício diário. Aliás, isso é essencial para garantir uma convivência agradável para ambos, né? Tanto para os membros da família quanto para o bichinho, né? Isso, porque os tutores variam bastante um do outro. Tem uns que não liga dele subir na cama, descer, entrar dentro do banheiro com ele. E aí a gente volta ao tema, né? Pet não é gente. Não é gente. Mas tem outros que não, que querem limitar espaço, restringir espaço. Então isso é uma coisa que tem que ser pensada. Então tá introduzindo um pet novo, dá tempo a ele para se acostumar. É claro que ensinar um filhote é muito mais fácil do que ensinar o adulto. Mas eduque o animal. Ponha os limites que você quer pôr nele. E com o dia a dia ele vai acostumando, vai aprendendo onde está a ração, onde está a água, o que ele pode ou não pode fazer. E é diferente, obviamente, mas é como se você estivesse ensinando uma criança do que ela pode ou não pode fazer. Estabelecendo limites, né? Isso, para eles. Sensacional, professor Juan. Sensacional. Eu adorei o programa, né? Também. Sua participação, né, assim, valiosíssima. E trouxe informações extremamente relevantes para a gente, né, conhecer um pouco mais sobre o tema. Tenho certeza que também os ouvintes, para os ouvintes, é um conteúdo extremamente informativo, relevante, importante. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. Eu que agradeço a Isabela, ao professor. É o primeiro podcast que eu participo. Bem-vindo. Fico feliz. Chegou já treinado aqui. E estou à disposição para novas participações. E aos ouvintes, né, agradeço as perguntas e cuidem dos seus pets, né? O pet é um membro da nossa família. Muito amor, muito carinho, mas, de novo, não é gente. Pet não é gente, mas merece todo carinho. Todo carinho, atenção e cuidado. Deixem o cachorro e o gato serem cachorro e gato, que é o que faz a gente amar. Assim. Isso, e faz a gente amar eles. Perfeito. Estamos chegando ao fim de mais um Conexão Brás Cubas. Muito obrigado a você pela audiência. Um obrigado muito especial ao professor Juan Justino, que aqui esteve e participou conosco, trazendo importantes informações. Muito obrigado também aos ouvintes que enviaram perguntas. Obrigado, Isabela, pela parceria na apresentação. Eu que agradeço. Muito obrigada também aos ouvintes e ao professor Juan Justino. Até a próxima. Esta edição teve produção de João Vitor, Isabela Oliva e Tiago Oliveira. Apresentação de Eliseu Silva e Isabela Oliva. Trabalhos técnicos de Vitória Ferreira. Supervisão geral de Eliseu Silva. Na próxima edição falaremos sobre outro tema desta mesma forma, batendo papo e aprendendo. Curta nossas redes e até a próxima.